E vamos lá para mais um bate-papo, para mais uma inspiração, histórias que motivam a agir. E hoje eu estou com a Jéssica aqui. A Jéssica participou de uma das turmas de mentoria, mentorias voltadas aí a desenvolvimento pessoal, profissional, inteligência emocional. E hoje ela vai falar um pouquinho sobre como que foi a experiência dela. Jéssica, bom, primeiro te agradecer, né, por separar aí um tempinho da sua rotina para falar um pouquinho sobre essa experiência. Muito obrigada. E para a gente começar, fala um pouquinho aí mais de quem que é a Jéssica. Legal. É um prazer poder compartilhar esse momento com você e com todo mundo, né? E meu nome é Jéssica, tenho 28 anos, sou de São Paulo, mas atualmente estou vivendo uma aventura chamada Estados Unidos. E antes de vir para cá, eu trabalhava com marketing, trabalhava com eventos e endomarketing, mas ao longo da minha trajetória do trabalho, eu percebi que eu precisava dar um upgrade na minha carreira e é por isso que eu tô aqui. Vem ter uma imersão um pouco mais, não só na língua, mas também na cultura americana. Muito bom, é uma aventura e tanto, né? Com Cultura certeza. diferente, tudo diferente. Tudo diferente. E aí, dentro desse contexto, Jéssica, aí de carreira, né, que você está vivendo, qual que foi o principal motivo de você decidir participar da mentoria? Tá. Então, no meio desse percurso, muita coisa aconteceu, né? Veio uma pandemia, veio um lockdown, não só no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos também. E eu comecei a perceber que eu estava fugindo um pouco do meu propósito, porque o meu propósito de vir para cá foi ter um upgrade para a minha carreira. E eu estava deixando isso um pouco de lado. Foi então que eu decidi procurar você, procurar um auxílio de como eu poderia realinhar os meus objetivos, os meus pensamentos, como que eu poderia ajustar tudo isso, né? Eu precisava de um alinhamento e você conseguiu me adequar a qual ferramenta, né, a qual estratégia eu poderia fazer, que foi a mentoria. Legal. Então, assim, vou até colocar um ponto aqui, Jéssica. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, né, de benefícios que você percebeu participando da mentoria. Agora, se a gente pegar o início, né, o antes. Então, Aham, uma das questões foi a falta de foco. Né? Puxa, sim. eu vim para os Estados Unidos por um motivo, de repente percebi que eu já não estava cumprindo mais esse objetivo. Então, um dos pontos foi falta de foco. Que outras situações, que outras sensações que te incomodavam e que estavam presentes antes de você começar a mentoria? Eu acho que eu me sentia muito perdida, né, aqui. Eu acho que são muitos fatos que acontecem aqui nos Estados Unidos, é uma vivência migratória, né, diferente do que a gente vive no nosso país, né, no caso no Brasil. Então, eu comecei a reparar que eu estava perdendo um pouco do meu objetivo, daquilo que eu estava realmente buscando, né? E eu me senti num ponto que eu estava perdida. É até uma frase, né, que todo mundo fala: não sei se eu compro uma bicicleta ou se eu corro. Eu estava nesse caminho, né? E eu percebi que não era só tomar uma atitude do que fazer, mas procurar alguém que pudesse me ajudar nesse alinhamento, né? Foi aí que eu conheci você, né, através de uma indicação da minha irmã, e conversando com ela, ela me trouxe isso, que foi uma ajuda, uma ajuda para ela, no caso, e seria para mim, de como você poderia me ajudar a realinhar os meus pensamentos, me ajudar a me dar um norte. Era isso que eu precisava. E foi exatamente isso que eu trouxe na primeira conversa com você. E você conseguiu resgatar isso e me mostrar: não, Jéssica, eu tenho o que você precisa. E aí a gente começou. Legal, legal. É interessante, né, a gente refletir um pouquinho sobre como estava. E aí você falou assim, puxa, teve um momento que eu percebi que eu precisava de uma ajuda. Sim. Você tentou
fazer algo por conta própria, sair desse estado, né, de confusão, que você se sentia perdida? O que você tinha feito antes ou que estava fazendo e que não estava surtindo o efeito que você gostaria? Sim. Na verdade, eu comecei a conversar com alguns amigos que estavam trabalhando, né? Estava no mercado de trabalho, que estava na área. Eu comecei a pesquisar como que estava um pouco do mercado, mas eu comecei a reparar que não era, faltava alguma coisa. Não era só aquilo que eu precisava. E foi aí que me veio na mente, conversando com a minha irmã também. Eu preciso de alguém para me dar um norte, né? Eu cheguei até a brincar, falar que eu precisava de uma psicóloga. Aí a minha irmã, não, eu acho que um coaching te ajuda. Por que que você não pensa assim, assim, assim? E aí a gente foi conversando, a gente chegou nesse contexto, nesse objetivo. E foi aí que eu consegui encontrar em você aquilo que eu buscava. E não só, muito antes, eu acho que da nossa conversa, eu fui ver nas suas redes sociais todo o seu conteúdo, né? E eu comecei a perceber que, poxa, não é só o futuro, eu preciso ver o presente e o passado. Então, peraí, eu acho que é isso que eu preciso. Então, deixa eu conversar com ela. E foi aonde eu tive o primeiro contato com você. Legal, bacana. E aí tomou a decisão de participar da mentoria, né? Em que a gente Sim. trabalhou três grandes pilares, pilar forte ali ligado ao autoconhecimento, outro pilar ligado à inteligência emocional e um terceiro pilar mais focado em planejamento, em, né, traçar objetivos e tudo mais. Que benefícios, quais foram as principais mudanças que você percebeu em relação a como você estava a partir do momento que você participou da mentoria? Nossa, Ju, eu pude perceber que desde o início da mentoria eu precisava ir mais além. Eu estava olhando só para o futuro, mas eu precisava, foi o que eu falei, eu precisava vir para o presente e para o passado, tudo que eu já fiz. Então, assim, relembrar habilidades que eu já tenho e que estavam de certa forma perdida, né, nesse percurso que eu tenho de Estados Unidos. Descobrir o que me prejudicava e conseguir reverter essa situação com o tempo, com o dia a dia, com as ferramentas e lidar com certas situações, ter o famoso jogo de cintura, mas ter um olhar apurado para aquela situação, porque a partir do momento que a gente está aqui, um pouco nos Estados Unidos, a vivência é outra, a gente fica muito mais com um olhar central. E você me ajudou a ter um olhar mais 360, não olhar só aquilo, né? Olhar um 360. Então, peraí, eu consigo realinhar isso aqui. Eu tenho uma habilidade para isso, eu tenho uma habilidade para aquilo. Peraí, eu esqueci que eu fiz isso um dia, então eu sou boa. E assim foi resgatando coisas em mim que me fizeram ficar mais forte. Não só para o meu lado profissional, mas como meu lado pessoal também. Eu acho que resgatar isso me fez fortalecer quem é mais a Jéssica hoje para eu poder falar sobre mim. Legal. Eu vou puxar dois ganchos do que você comentou Sim. aí, Jéssica, que é muito bacana. O primeiro, você falou assim, comecei a resgatar algumas habilidades de, poxa, eu tenho sim, né? Eu sei sim fazer isso, eu já fiz. Que está bastante ligado à questão de talentos, né? Eu Sim. coloco sempre a definição de que talento é algo que você faz muito bem, né? Eu falo que Uhum. assim, talento é verbo de ação. É o que você Aham. faz, às vezes com uma habilidade natural que você tenha, e você faz alguma coisa com aquilo, às vezes as pessoas até te pedem ajuda. E foi um processo também de descoberta durante a mentoria muito importante aí para você, essa questão dos talentos. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho, acho que isso está em andamento, na verdade, né? Então, como está Sim. sendo esse processo de redescobrir os seus valores
e qual está sendo a importância disso no seu momento de carreira? Legal. Nossa, está sendo importantíssimo. Acho que eu cheguei a brincar, né? Falar com você que eu não sabia quais eram os meus talentos e hoje eu consigo enxergar que sim, eles são naturais meus, tão natural que eu não enxergava como talento. Eu enxergava como uma coisa qualquer que eu faço no dia a dia, que é normal meu. E não, eu acho que é esse ponto que a gente precisa olhar melhor. É uma habilidade natural minha, então não é uma coisa qualquer, não é meu talento, é uma coisa que eu faço assim, talvez muito melhor do que as outras pessoas. E por que não explorar isso? Então, acho que cada dia que eu vou olhando mais o meu dia a dia, eu vou observando mais o meu dia a dia, as minhas atitudes, as minhas ações, que me trazem essas habilidades, me mostram quais são as minhas habilidades. É isso que eu tenho percebido muito mais, tenho descoberto e cada dia mais eu fico incrível comigo mesma. Você se sente incrível por Eu me descobrir sinto incrível, exatamente. Nossa, eu não sabia que eu tinha isso. É muito que bacana, legal, que é legal. assim, transforma a gente, porque a gente consegue enxergar o nosso melhor. Nem sempre as Muito pessoas bom. conseguem enxergar isso, né? Ou às vezes a gente esquece. Tem sempre. Infelizmente, tem muita gente aí que está se sentindo perdida em relação à carreira, desmotivada, Sim, né, achando que não tem valor, justamente porque não consegue reconhecer esses talentos, essas habilidades, não tem clareza sobre quais são os valores pessoais, por isso que o autoconhecimento é tão é importante. fundamental. Muito bom. E aí, um outro gancho que eu queria puxar, né, dos pontos que você comentou, é que assim, puxa, trouxe, foi bacana não só para a minha vida profissional, mas também para a minha vida pessoal. Que mudanças práticas que você percebeu na sua vida pessoal a partir do momento que você participou da mentoria? Sim. Eu percebi que eu comecei a startar, deixar os meus medos de lado, porque eu tinha muito medo, tinha muito resquício de fazer algumas coisas por medo do que as pessoas poderiam pensar, por medo de eu não conseguir. E no decorrer da mentoria, eu consegui perceber que eu tenho esse medo e trabalhar esse medo ao meu favor. Não, eu preciso fazer, porque se eu não arriscar, eu não vou saber se está certo ou se está errado. Então eu preciso fazer. E acho que em cima disso eu conseguia perceber que eu sou capaz de ir mais longe, mais longe do que eu imaginava. Peraí, eu consigo fazer isso? Ah, então eu consigo ir um pouquinho mais além, um pouquinho mais além, um pouquinho mais além. E assim, você vai aumentando, né? Você vai subindo o seu degrau. E, e perceber que todo mundo tem o seu pensamento, o que você defende, né? E com o tempo eu percebi que olhava o que as outras pessoas pensavam e eu achava que o que eu pensava estava errado. Ou o que eu pensava era menor do que aquilo que a pessoa colocava. E eu pude perceber no meio da mentoria que isso acontece no meu dia a dia e qual era a atitude que eu tomava e eu precisava mudar aquilo. Porque se eu não mudar, ninguém vai fazer por mim, ninguém vai achar que eu estou certa. A pessoa sempre vai defender o ponto de vista dela. E não quer dizer que está certo ou que está errado, que é melhor ou pior. Simplesmente é diferente. Eu preciso aprender a respeitar a opinião dos outros da mesma forma que as pessoas precisam aprender a respeitar. Então, acho que me impor para mim mesmo foi um diferencial. Foi assim, algo que eu pude construir no decorrer da mentoria. Que legal, foi muito bom. E você tem um pouco da autoconfiança também. Sim, isso cria, né? Você vai criando autoconfiança, você vai criando uma base dentro de você para poder
falar o que você acha, o que você pensa, quais são os seus objetivos, sem achar que é melhor ou pior do que o outro. Sim, sim, isso é muito importante, né? Você se posicionar perante o mundo e para você também, né? É. Você ter algumas certezas aí, isso é muito importante. Que Uhum. bom, que bom. É, e aí, considerando a mentoria como um todo, porque tem várias coisas, né, dentro desses formatos de mentoria que eu conduzo aqui, então, geralmente vai ter ali o curso online, tem Aham. os encontros online no Zoom, tem o Sim, suporte no WhatsApp, porque tem os exercícios ali para fazer, as dinâmicas, enfim. Então, considerando a mentoria e as atividades como um todo, me fala o que fez mais diferença, o que fez mais sentido para você e até um pouquinho da sua experiência, né, do seu contato com cada um desses pontos aí da mentoria. sim. Olha, Jô, sinceramente, eu acho que o que mais se destacou para mim, o que mais foi um diferencial, foi ter você muito próximo. Eu acho que eu cheguei a procurar outros cursos, outras mentorias, e eu comecei a perceber que era simplesmente um curso. E com você, não, eu tive essa assistência com você. Não só dentro dos encontros, mas fora deles também, conforme eu ia fazendo as aulas, ia fazendo as atividades, eu dando spoiler, né? Mas conforme eu ia fazendo as atividades, eu ia te mandando, você me dava um feedback e sempre me dava um outro viés daquilo que eu estava pensando. E me parava muito para pensar, poxa, não tinha pensado nisso, acho que vai ser bacana eu ir por esse lado, pesquisar dessa forma. Então, assim, duas cabeças pensam melhor que uma. Principalmente se você tem um profissional da área pensando junto com você. Então, isso para mim foi um diferencial completo, porque eu me sentia mais segura, mais confiante, com mais possibilidades de crescimento, não só profissional e pessoal, mas para chegar no meu direcionamento, chegar no meu objetivo, né? Porque às vezes não é só o que eu penso, mas também o que um profissional pensa faz diferença para mim, porque não é o que eu enxergo. Então, eu acho que ter a sua assistência foi, e ter seus feedbacks para mim, foi o diferencial. Que legal, que bacana. É uma coisa que eu gosto demais, demais, de E poder sim, acho que fica apoiar. muito estampado em você. E é muito bacana, porque eu acho que esse é o seu diferencial. Que legal, que legal. Fico muito feliz de saber que eu pude contribuir. é, e eu falo até que essa parte justamente de gravar os conceitos e deixar isso num curso foi Uhum, justamente porque eu não precisasse dedicar tempo de atendimento para ficar explicando coisas que eu acredito que são importantes, é importante que o cliente saiba o que tem por trás ali daquela sim, ferramenta, daquela abordagem, mas você ficar explicando toda hora, aquilo cansa. E o que eu com mais gosto do certeza. trabalho? O que cada um traz de diferente. Porque cada pessoa é uma combinação única de Exato, talentos, de habilidades, de histórias, de experiências, e é sempre um conjunto muito interessante. exato. É com isso que eu gosto de mexer, né? A gente já viu toda a teoria ali, todos os conceitos, de como que a gente monta esse Tetris, né? Como que a gente pega cada quadradinho ali e vai encaixando. Exato. Vamos montar o quebra-cabeça da pessoa. É bem isso, muito bom. Muito bom. Bom, agora, Jéssica, eu vou colocar dois cenários aqui, tá? Para você Tá, deixar recado aí, imagina que você está falando com a pessoa, direto para a pessoa. O tá. primeiro cenário é assim, a pessoa que, puxa, já viu algum conteúdo, está participando de algum workshop, de alguma palestra, viu a proposta ali, alguma proposta de mentoria, né? Não necessariamente a que você participou, mas mentorias nesse Aham. formato, né? Que tem o curso, tem o acompanhamento, tem feedback personalizado, tem dinâmica e tudo mais. E tá ali pensando, sabe? Será que vou? Será que não vou? Que recado você deixaria para essa pessoa, né? Que viu a proposta, que está precisando
desenvolver a sua inteligência emocional, a sua autoconfiança, né, até para ter melhores resultados profissionais, mas que ainda não tomou a decisão. Que recado você deixaria para essa pessoa? Imagina que está falando com ela agora. Tá. Bom, eu diria que a pessoa precisa ir atrás das informações. Independente do curso, da mentoria, eu acho que ela precisa conhecer o profissional que ela está querendo recorrer, porque isso faz diferença no conteúdo que ele traz, como que ele aborda, se ele se sente à vontade com aquele conteúdo, se ele se sente à vontade com aquela abordagem. E eu acho que conversar, porque assim, eu penso que também não adianta a pessoa só procurar, ela também precisa estar disposta, né, a fazer as coisas, a poder se conhecer de repente, né? No caso de inteligência emocional, que foi o meu caso. Então, eu acho que primeiro ela precisa estar disposta, procurar as informações e conversar com o profissional, para ela poder ter certeza que ela está indo pelo caminho certo. Eu digo que foi o que eu fiz e deu certo. Legal, muito bom. E agora o segundo cenário é o seguinte: a pessoa contratou a mentoria, contratou a minha mentoria, tá? Sim. Alguma, né, nesse formato que a gente trabalhou. E quando a gente começa, você toma a decisão sabendo que você está contratando, mas você não sabe por tudo Sim, que você vai passar, né? exato. Você teve um macro ali, você está com aquela confiança, você está com uma expectativa, você sabe que você vai ter que botar a mão na massa. Aí é só disso que você sabe, né? Você não passou pelo processo Uhum, ainda. Você passou, né? Você, Jéssica, passou por todo o processo, passou por esse momento, inclusive, de expectativa e tudo mais, e sim. agora viveu tudo. Então, Aham. que recado que você deixaria para essa pessoa poder aproveitar mais a mentoria, a experiência pela qual ela vai passar agora? Sim. Olha, eu acho que aproveita o momento. Se joga de cabeça ali o tempo, dedique-se o tempo necessário, o tempo que você puder. Se jogue mesmo, porque a cada encontro, a cada idade, a cada momento, a cada aula, a cada vídeo, você conhece um pouco mais. Não só de conteúdo, mas é também para se conhecer. É seu momento. Então, eu acho que é um autoconhecimento incrível e fundamental para o nosso crescimento. Então, o que eu digo é: se joga de cabeça, suguem a Juliana, porque eu acho que o conteúdo dela é rico, o conteúdo dela é importante para gente, e eu acho que vai fazer a diferença na sua vida, do mesmo jeito que fez a diferença na minha. E eu fui com toda essa expectativa e ela alimentou toda a minha expectativa, né? Até aumentou um pouco mais, porque eu não esperava que eu teria tudo o que eu tive dentro da mentoria. Então, se joguem, aproveitem cada minuto porque vale a pena. Muito bom, muito bom. Fico muito feliz. Eu tenho certeza que o seu relato vai inspirar muita gente, né, a começar seus processos de transformação. E a transformação, eu acho que qualquer transformação, ela começa de dentro para fora, Com certeza. né? Não tem como você alcançar melhores resultados, ter mais satisfação, se dentro você não sabe o que você gosta, se você não sabe os seus talentos, se você não sabe o seu perfil, né? Como é que você vai Exato. colocar o seu valor no mundo se você não sabe qual é esse valor? Não tem como. Com certeza. E muito obrigada por ter participado aqui dessa conversa. Tenho certeza, como eu falei, que você vai inspirar muita gente. Obrigada a você pela oportunidade de poder trazer tudo que eu aprendi, tudo que eu absorvi e mostrar que realmente dá resultado. E aí é só correr atrás. Muito bom. Obrigada, Jéssica. Tchau, tchau. Obrigada a você. Tchau, tchau.